Como é bom nós estarmos na casa de Deus e temos a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. E o nosso assunto desta manhã, ele tem como título Enoque, como viver perto do Senhor. Como nós podemos viver perto do Senhor? No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White escreve assim: a transladação de Enoque foi presenciada por justos e ímpios. E nesse momento eu quero começar fazendo algumas perguntas. E nós iremos fazer 5 perguntas e tentaremos responder essas 5 perguntas nesta manhã de sábado. E a primeira delas é: quem foi ou quem era Enoque? Existem 4 pessoas na Bíblia chamadas Enoque. Nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, nós temos Enoque, que é filho de Caim, mas não é desse Enoque que nós queremos pregar, o filho de Caim. Martinho Lutero chegou a descrever que a mãe de Enoque, ou seja, a esposa de Caim, percebendo a tristeza do lar, resultado da impiedade de Caim, resolveu colocar o nome de Enoque para quebrar. Mas não é desse Enoque que nós queremos falar nessa manhã de sábado, esse Enoque que é filho de Caim. Existe um outro Enoque na Bíblia que aparece em Gênesis 25, que é neto de Abraão. Nós também não queremos falar desse neto de Abraão. Existe também um outro Enoque na Bíblia, que aparece em Gênesis capítulo 46, que é o filho de Ruben. Nós não iremos falar desse Enoque, mas do Enoque que se encontra no capítulo 5 de Gênesis, que era filho de Jared, e a palavra de Deus diz que ele é o 7º depois de Adão. E eu quero convidar você então a abrir então a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5 e no versículo 18, para a gente conhecer um pouquinho a respeito desse Enoque e o que a Bíblia diz a respeito desse Enoque. Nós temos aí uma genealogia, e essa genealogia, ela não é única. Se você olhar, nós temos no capítulo 4 aqui uma genealogia que são os descendentes de Caim, e nós temos no capítulo 5 aqueles que são os descendentes, a genealogia de Adão e de Sete, né? E vejam só o que diz o capítulo 5, nos versículos 18 até o 24. E a palavra de Deus diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. E o texto bíblico continua no versículo 21, diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém ou Matusalém. Versículo 22, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. E o versículo 23 diz assim: todos os dias de Enoque foram 365 anos. E o versículo 24 diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar novamente? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por essa porção que está registrada na sua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade de ler uma biografia de um homem que caminhou com Deus. Que nós possamos também aprender, através da vida de Enoque, algumas lições práticas para a nossa vida espiritual e para a nossa caminhada também espiritual.
Que Deus nos use como teu instrumento nessa manhã de sábado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus diz que Enoque era o sétimo depois de Adão. O que isso representa para nós? O que nós devemos entender é que Adão ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo depois do pecado, Adão então também tem filhos. Só que a Bíblia diz assim, que no momento em que tem filhos, a Bíblia diz que os homens agora começaram a gerar filhos de acordo à sua imagem. Mudou muita coisa aqui. Primeiro, Adão e Eva eles foram feitos à imagem, criados à imagem e semelhança de Deus. Os que nasceram depois da queda, eles passaram agora a ter a reprodução, ou seja, da imagem de Deus na vida dos seus filhos, mas agora já com a marca do pecado. Então, quando a Bíblia menciona que Enoque é o sétimo depois de Adão, a Bíblia está dizendo que a experiência do pecado estava presente no mundo, e o pecado, ele vai desqualificando o ser humano e fazendo com que aquela criação original, criada no Jardim do Éden, se distancie cada vez mais do plano original do Criador. Ou seja, as marcas do pecado na vida de Enoque, irmãos, estavam presentes, e ele era o sétimo, ou seja, a sétima geração após Adão. E quando nós olhamos e compreendemos isso, nós devemos também entender que Enoque, ele foi um profeta. Pastor, aonde está escrito isso? Daqui a pouco nós iremos entender um pouquinho mais. Mas além de Enoque ser um profeta, ele era também um pregador. E a Bíblia diz que ele era um pregador de justiça. Embora o texto bíblico lido aqui não nos dê conta disso, nós devemos pensar um pouquinho naquilo que está escrito aqui em Gênesis para nós entendermos quem foi essa figura tão importante que nós estamos trazendo nessa manhã para nós, que é Enoque. Quando nós nos deparamos com a Bíblia e você olha para Gênesis capítulo 3 e você lê o capítulo 3 de Gênesis, eu não sei qual é a experiência que você tem, mas quando eu leio Gênesis 3, a sensação que eu tenho e um resumo que eu faço da leitura do capítulo 3 é como se o ser humano nesse momento virasse as costas para Deus. O capítulo 3 de Gênesis é justamente isso. E quando eu leio, eu chego a chorar. A descrição quando o homem se volta contra Deus, como está registrado no capítulo 3 de Gênesis. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 4 de Gênesis, irmãos, o que nós temos no capítulo 4 de Gênesis? Nós temos a história de Caim tirando a vida do seu irmão Abel. Eu cheguei num distrito, na cidade de Nova Venécia, uma cidade de origem de italianos no Espírito Santo, e eu fui pregar numa igreja chamada Rúbia, uma igreja de bairro, e tinha ali um ancião. E o ancião era daqueles assim, bem firme. E era um senhor de idade, e liderava a igreja com muita propriedade. E era, na realidade, um pastor. Ele fazia o papel de um pastor naquela comunidade. E ele administrava aquela igreja. E eu resolvi, então, visitar a família, ou seja, ir na casa desse ancião. E aí, quando eu entrei na casa do ancião, a esposa não quis me receber. E aí ele falou assim: pastor, eu vou contar a minha história para ti. Eu tive alguns filhos. Nós perdemos uma filha que foi assassinada.
E aí ele descreveu por que a filha foi encontrada morta. Foi um golpe muito duro, pastor. E aí depois ele disse, só que a história não termina aí, pastor. Eu tenho 2 filhos. Os 2 filhos cresceram na igreja. E os 2 filhos se afastaram dos caminhos de Deus. E eles estavam na frente da minha casa. E eles estavam brincando de jogar baralho, combinado com bebida alcoólica. Um deles perdeu no jogo. E aquele que ganhou zombou do que perdeu. E aquele que perdeu entrou dentro de casa, pegou uma arma de fogo e tirou a vida do irmão. E aí aquele ancião, com lágrimas nos olhos, disse, pastor, eu tenho uma filha que foi encontrada morta, eu tenho um filho morto, que foi morto pelo próprio irmão, e eu tenho um filho que dorme na prisão. E eu tenho em casa uma esposa que luta e que questiona a Deus pelas tragédias que aconteceram em casa. Irmãos, a história que nós lemos no capítulo 4 de Gênesis, de um irmão tirando a vida de outro, é uma história muito triste. E eu vi uma família sofrendo isso. Eu encontrei diversas vezes aquele jovem que um dia foi da igreja e que tirou a vida do irmão porque ele trabalhava durante o dia no fórum da cidade. Ele cumpria a pena como um dos seguranças do fórum. Durante o dia e à noite dormia na prisão. E todas as vezes que eu olhava para aquele homem, eu lembrava da dor daquela mãe, da dor no coração daquele ancião. Quando você olha para o capítulo 6 de Gênesis, o que nós encontramos, queridos? Nós encontramos ali um verso muito triste, que diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. E por isso, no capítulo 6, nós conhecemos a história do dilúvio. Mas se você olhar, por exemplo, no capítulo 7 e no capítulo 8, nós também temos um momento assim de trevas na história. Mas se você olhar para o capítulo 5 de Gênesis, o que nós encontramos no capítulo 5 de Gênesis, querido? Nós encontramos um relato triste, onde a Bíblia diz assim, viveu fulano tantos anos e morreu. Viveu fulano tantos anos e morreu. Essa é a genealogia de Adão. Homens que temiam a Deus, mas que também sofreram com as marcas do pecado. Mas eu sou surpreendido no capítulo 5 de Gênesis com uma estrela solitária. A história de um homem que, quando você começa a ler a sua história, a Bíblia diz 2 vezes que ele andou com Deus. A Bíblia diz, Enoque andou com Deus. Enoque caminhou com Deus. Mas Enoque não passou pela morte. Enoque foi um homem transladado. E não só isso, queridos. Ele foi o homem que, através dele, surge também o homem que mais viveu na terra, que foi Matusalém. Ou seja, a vida de Enoque é uma vida que nos chama a atenção. Nos chama a atenção pela vida deste homem. E quando eu olho para a vida de Enoque, eu preciso me perguntar o seguinte, Senhor, o que o Senhor deseja me ensinar através da vida deste homem? Um relato simples, um relato que aparece no começo da história da humanidade, mas um relato que chama a minha atenção e deve também chamar a sua atenção. E a segunda pergunta que eu faço, então, nessa manhã, o que o Enoque fez, querido, para ser essa estrela?
para ser esse diferencial dentro dessa genealogia. Ele foi o primeiro homem a entrar pelos portais da eternidade, o primeiro homem a pisar na cidade santa, o primeiro homem a viver essa dimensão que nós sonhamos, que é a vida eterna. E quando eu olho e eu faço essa pergunta, o que fez Enoque? No capítulo 5, no versículo 22, diz assim: Enoque andou com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. No versículo 24 diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. O que é andar com Deus? Eu fui até o livro Patriarcas e Profetas. Irmãos, eu poderia tentar definir da minha mente o que é andar com Deus, mas eu falei, deixa eu ler esse livro, deixa eu ver o que está escrito, deixa eu ver o que a serva do Senhor, Ellen White, inspirada por Deus, escreveu, o que é caminhar com Deus. Irmãos, primeiro, caminhar com Deus é você ser enobrecido pela comunhão com Deus. Olha o que ela escreveu. Caminhar com Deus é ser enobrecido com a comunhão com Deus. Irmãos, qual é o segredo da vida cristã? Não tem segredo. O segredo é comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Você vai ser enobrecido. Você vai se tornar a imagem de Deus no momento em que você bebe e que você está diante desse Deus maravilhoso. Mas quantos anos, Paulo Abreu e Eloá, que bom que vocês estão aqui e que nos acompanham aí pelas redes sociais, mas hoje estão aqui presencialmente. Quantos anos Enoque andou com Deus, queridos? Não foram alguns dias, nem uma semana, foram 300 anos, queridos. Sabe o que são 300 anos? Dá para imaginar isso? Um homem que caminha com Deus, pastor Rafael, pastor Felipe, 300 anos. É uma história de vida, queridos. É muito mais do que a nossa existência toda. São 300 anos caminhando com Deus, sendo enobrecido por essa comunhão com Deus. Às vezes, queridos, nós lemos algumas histórias, por exemplo, de Moisés. Quando é que a face de Moisés brilhou? Sabe o que eu aprendi? Moisés subiu o monte e a face dele brilhou. Mas quantas vezes Moisés subiu? 7 vezes, queridos. E depois da 7ª vez foi que a sua face brilhou. Às vezes nós achamos que a comunhão com Deus é algo instantâneo. A nossa vida, ela é transformada e deve ser transformada diariamente. É uma caminhada, é uma construção. A caminhada cristã, ela é uma jornada de uma vida inteira. E essa caminhada cristã, ela precisa ser linear, queridos. Nós precisamos continuar crescendo. Existem várias pessoas que na sua caminhada com Deus estão estacionados, pararam há 20 anos, e estão ali na mesma marcha, no mesmo ritmo, no mesmo lugar. Nós precisamos continuar crescendo em nossa caminhada cristã. Quando eu li esse texto, eu perguntei o que é andar com Deus, o que é caminhar com Deus. Caminhar com Deus é ter o coração sincero. Caminhar com Deus é ter um intelecto sólido, o caráter sólido. Nós estamos falando hoje de uma cultura onde a sociedade é a sociedade líquida, que vai fluindo, que vai se desenvolvendo, se adaptando a determinadas nuances de acordo com o tempo. E a Bíblia diz aqui que o intelecto daquele que está na presença de Deus é um intelecto sólido. Enoque era um homem de realizações,
um homem de projetos, um homem que tinha atitude. Não era um homem que vivia isolado, em um ambiente distante da sociedade, como se fosse ali a sociedade de Curã, um grupo de religiosos que viveu um pouquinho antes de Cristo, que se isolaram da sociedade, ou um grupo dos essênios, ou quem sabe pessoas que na época do mosteiro se isolavam da sociedade, vivendo em mosteiros, tentando assim encontrar Deus na solidão. O Espírito de Profecia declara para nós que Enoque, em vários momentos, ele se afastava da sociedade, para poder ter uma comunhão mais plena com Deus. Mas a atividade de Enoque aconteceu no meio da sociedade, diante de realizações e projetos, no meio do povo. E a Bíblia diz claramente que Enoque teve filhos, e que foi nesse momento, onde Enoque teve o seu filho, que Enoque então começou a entender melhor o plano da redenção, numa nova dimensão. Eu poderia dizer assim, queridos, não é tão fácil a gente ter filhos, porque muda completamente a dinâmica. E eu sei que muitas vezes a gente estava pronto para chegar na igreja pontualmente, mas a Andresa dizia, eu tenho que ir no banheiro, porque a criança acabou de fazer algumas coisas, eu tenho que trocar tudo de novo e renovar a roupa e algo diferente. Queridos, não é tão fácil assim, mas a Bíblia diz que Enoque caminhava com Deus, mesmo diante da dinâmica de uma família. Eu não tenho tempo nesse momento, mas se a gente for para a literatura hebraica, você vai descobrir possivelmente que Enoque teve quase 7 filhos, porque esse era o número que eles tinham, entendeu? O número mínimo. E daí para frente. Então não era uma família pequena, reduzida de 1 filho, 2, não. Enoque teve filhos e filhas, e ele continuava caminhando com Deus. A caminhada de Enoque com Deus, ela aconteceu diante dos dilemas da existência da vida. Enoque não parou de viver a vida, não parou de trabalhar, não parou para dizer, eu preciso viver com Deus. Ele vivia com Deus diante das lutas e correria do dia a dia. Queridos, andar com Deus, para Enoque, e o que a serva de Deus diz, que a vida de Enoque foi marcada por oração. E sabe como que ela diz? Ela diz assim, que a oração de Enoque era como a respiração da alma. Dá para você entender agora como que era a vida de oração de Enoque? Queridos, dá para ficar sem respirar? Você consegue prender a respiração e de repente mergulhar e ficar, quem sabe, alguns poucos minutos, 2, talvez os que tenham aí um desenvolvimento maior, talvez alguns 3, mas a gente não consegue avançar muito. Nós precisamos, e com o Covid, e aqueles que tiveram a experiência do Covid sabem o que é a dificuldade de respirar, de que é ter o seu pulmão comprometido, e você precisar então de um conforto, de um auxílio de equipamento para você respirar. Como é difícil. Nós vivemos em uma sociedade onde nós não paramos para orar. E Enoque, ele orava, e a oração de Enoque era como a respiração. E eu comecei a pensar, irmão, você já parou para pensar nisso? Um homem de oração, uma atitude de oração. Enoque, ele andava com Deus. Mas o que mais é andar com Deus, queridos, de acordo com a serva do Senhor? Ela diz também que Enoque, ele tinha uma missão. E qual era a missão de Enoque? Enoque, eu disse para vocês que ele era um pregador, e ele era um profeta. Enoque, ele era um pregador da justiça. E Deus revelou para Enoque algumas coisas. E essa revelação especial que Enoque recebeu de Deus, Enoque transmitia
para a sua geração e ele tentava também influenciar a outra geração. Enoque, ele tinha um estilo de vida onde ele olhava para as pessoas, ele disse: eu preciso apresentar para as pessoas o Deus que eu conheço. E ele vivia esse Deus para as pessoas. Irmãos, andar com Deus diante dos deveres diários, é isso que diz a serva do Senhor. Enquanto Enoque andava com Deus, Enoque, embora estivesse pisando o solo com seus pés, mas o coração e a mente de Enoque estavam no reino de luz de Deus. Ou seja, é como se Enoque estivesse trilhando a sua jornada, olhando para o ser humano, lidando com as pessoas, mas a mente de Enoque e o coração de Enoque já estavam no céu. As coisas deste mundo aqui, irmãos, não tinham muito significado para Enoque. E uma das zombarias, um dos motivos, uma das críticas que eram feitas a Enoque, é que Enoque não era apegado aos bens materiais. Então, o outro lado, que criticava Enoque, zombava de Enoque por ele desprezar as coisas que têm valores nesse mundo, que são as propriedades, que são os bens, que são o ouro, a prata, que eles lutavam para conquistar. Enoque, o nome Enoque quer dizer disciplinado. O nome Enoque quer dizer dedicado. Vocês conseguem entender? Um homem que é dedicado a Deus, um homem que é disciplinado, e ele caminha com Deus 300 anos. 300 anos. Mas se a gente começar, para a gente entender um pouquinho o que é o andar com Deus, a gente vai precisar primeiro entender um pouquinho como é que as outras pessoas da época de Noé andavam com Deus. Desculpe, como é que as outras pessoas que viviam na época de Enoque andavam, para a gente entender como é que Enoque andava com Deus. Eu quero convidar você agora para Gênesis capítulo 4 e o versículo 20. Gênesis 4 e o versículo 20. E a palavra de Deus diz assim: Ada deu à luz a Jabal, e foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O que este homem estava fazendo, queridos? Na época de Enoque. Olha o que a Bíblia diz. Ele habitava em tendas e possuía gado. Ele era um fazendeiro. Tá? Este homem se ocupava disso. Olha o resumo da vida dele. Tá? Vejam agora, versículo 21. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Nós temos aqui agora uma família de músico, alguém que está criando instrumentos, vendendo instrumentos, vivendo para a arte, para a música e algo parecido. Nós temos aqui um resumo. Vejam agora o próximo, versículo 22. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim. E o que este homem fazia? Ele era aquele que fabricava metais, armas. Então, quando você olha para a época de Enoque, você percebe então que as pessoas que estavam vivendo aqui, alguns estavam ocupados como fazendeiro, outros estavam ocupados na confecção e na criação de instrumentos musicais, outros estavam ocupados na tentativa de fazer armas. Esse é o resumo da vida das pessoas. Mas o que Enoque fazia, Silas? Andava com Deus. Quando você olha para a vida de Enoque, o resumo que você tem da vida de Enoque é: Enoque andava com Deus. Queridos, quando eu olho para a vida de Enoque,
eu vejo que Enoque andou com Deus, e a Bíblia descreve claramente assim, ó, Enoque andou com o Deus. Não é assim que diz a sua Bíblia? Enoque andou com o Deus. Existem vários deuses, com letra minúscula. Existem pessoas que poderiam andar com o sol. Existem pessoas que poderiam andar atrás de Alá. Existem pessoas que poderiam adorar Buda. Existem pessoas que poderiam adorar a natureza. Mas Enoque não. Enoque andava com o Deus verdadeiro, o Deus Jeová, o Deus que é Senhor, Criador de todas as coisas. Porque quando você olha Abraão, a Bíblia diz assim, ande diante de mim. Quando você olha para Israel, Deus diz assim, ande após mim. Mas Enoque andou com Deus. Nós temos em português o tempo verbal, presente, passado e futuro. Mas no hebraico nós não temos isso. Nós temos uma outra maneira. E existe uma maneira, como a Bíblia foi escrita, que o que é esse andar com Deus? Esse andar com Deus, ele tem aqui uma intensidade. Como que é essa intensidade? Imagine que eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Anne e tenho o Miguel. E lá em casa tem um teclado. E todos os 2 estão matriculados na aula de piano. Mas eles precisam, além de ir para a aula, treinar o piano. E eu chego então para o Miguel e digo assim, Miguel, está na hora de você treinar o piano. E ele diz, não, mas isso não, eu não quero agora, depois. E aí eu insisto, Miguel, você precisa treinar o piano. Você tem 20 minutos para treinar o piano. Ele vai montar lá o teclado, ele vai abrir o livro e ele vai treinar o piano, teclado. E assim que dá os 20 minutos, ele fecha o livro e volta para o seu brinquedo. Ele está treinando, ele está fazendo o seu exercício. Mas eu olho para a Anne e digo assim, Anne, é hora de você treinar o piano. E ela, na hora, já deixa aquilo que ela está fazendo. E ela pega o seu livro, abre o livro, e ela começa a treinar. E ela começa a treinar. E dá os 20 minutos, eu olho, Anne, terminou os 20 minutos. Mas ela não quer sair do piano, ou do teclado. Queridos, qual é a diferença? Qual é a diferença de uma pessoa que vem, que senta no teclado ou no piano, e ele simplesmente pega, e a outra pessoa que senta aqui e tem prazer de estar sentado no instrumento e tocar esse instrumento? A diferença, queridos, é que no coração daquela pessoa que senta e que toca com prazer, existe intensidade. Enoque andava com Deus, mas para a gente entender o que é esse andar com Deus, era algo intenso, resultado de uma experiência, resultado de uma comunhão, não era algo obrigatório. Eu não vou ler 20 minutos da Bíblia, eu já li 20 minutos. Eu não vou orar e diz, mas eu orei já 1 minuto e meio, eu não aguento mais. Olha, quanto tempo, o culto está demorando demais, espera aí, eu não aguento mais, deixa eu ir lá no banheiro. Sabe, queridos, Enoque, ele tem prazer em estar diante de Deus. É como a experiência do piano, daquela pessoa que senta, Sirlon, e toca por prazer, por amor. Então, é essa expressão que é usada para andar com Deus. O mesmo verbo usado aqui, andar com Deus aqui, é o que aparece lá em Gênesis, ao se referir a Adão e Eva que andavam
com Deus aonde? No jardim do Éden. É o mesmo relato, o mesmo verbo usado para aquele sacerdote que entra dentro do templo da época de Moisés, do tabernáculo, entra dentro do templo e caminha no templo. O verbo utilizado para andar com Deus mostra intensidade, entrega, desejo, alguém que se coloca completamente nas mãos do Senhor. Queridos, Enoque, ele andou com Deus. E Enoque andou com Deus. E se você olhar e entender por que Enoque andou com Deus, eu quero convidar você agora para ir para Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Capítulo 5 e 6. Desculpe, capítulo 11, versículos 5 e 6. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que os buscam. Enoque, ele caminhava por fé. Sabe o que é caminhar por fé, queridos? Enoque não tinha a presença visível de um Deus caminhando ao lado dele. Não havia ali uma matéria. Mas Enoque andava com Deus pela fé. Porque mesmo Deus não estando visível, matéria, Deus estava presente na caminhada de Enoque. Ele tinha certeza disso. E essa caminhada sugere, queridos, um crescimento, um progresso na vida cristã. E eu quero agora fazer uma outra pergunta. Em que ambiente Enoque andou com Deus? Como é que ele andou com Deus? E se você perceber, no capítulo 4 de Gênesis, nós temos ali a descrição de um homem chamado Lameque. Eu convido você agora a voltarmos a esse texto. Capítulo 4 de Gênesis. E o versículo 23. Vejam em que época Enoque, em que momento Enoque caminhava com Deus. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque ele me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Bom, vocês estão percebendo que existe aqui uma canção? E a canção que nós temos aqui é de um homem que não quer perdoar, um homem que faz maldade, e um homem que exalta a sua maldade para as suas mulheres. Em que mundo Enoque andou com Deus? Adão andou com Deus, queridos, em um mundo que não havia pecado, e ele fracassou. Enoque é o 7º depois de Adão, e ele anda com Deus em um mundo onde o pecado existe e onde a pessoa exalta a maldade. Adão estava vivo. Enoque pôde ouvir as histórias de Adão. E Enoque andou com Deus 300 anos.
E é uma evidência para nós que mesmo diante de um mundo de pecado, mesmo diante de um mundo de lutas, mesmo diante de filhos e de lutas diárias, nós temos um exemplo na Bíblia de alguém que andou com Deus. Uma caminhada com Deus, um crescimento com Deus. Às vezes você olha e diz assim: pastor, tu não conhece o mundo em que eu vivo. Tu não sabe os companheiros que eu tenho na faculdade. Tu não conhece as pessoas que trabalham do meu lado. Tu não conhece as vizinhas, os vizinhos que eu tenho. Irmãos, Enoque andou com Deus. Mesmo diante de vizinhos, amigos, colegas, sociedade, Enoque andou com Deus. E Ellen White diz assim: mesmo os ímpios admiravam a impressão celestial no rosto de Enoque. As pessoas olhavam para Enoque e enxergavam Deus em Enoque. Enoque era um pregador. E no momento em que Enoque foi transladado, Enoque foi visto por justos e ímpios subindo ao céu. E as pessoas da época de Enoque sentiram a falta de Enoque. Perguntavam assim: aonde está o homem de Deus? Aonde está a mulher de Deus? Porque a ausência de Enoque foi sentida. Queridos, eu não sei se você se mudasse, se os vizinhos iriam sentir a sua falta. Eu não sei, Paulo, se as pessoas que entram lá no seu estabelecimento, ao entrar lá, eu imagino que eles encontram muito mais do que um lanche. Eles encontram uma família, mas eles encontram um homem de Deus. Porque é isso que as pessoas procuram. No meio da luta de vocês, colocando pão em cima da forma, tirando, servindo as mesas, Enoque andava com Deus diante das lutas diárias. Por que Enoque andou com Deus? Essa é a minha penúltima pergunta. Por que Enoque andou com Deus? Vamos então agora abrirmos a Bíblia novamente. Judas capítulo 1. Só tem um capítulo mesmo, né? Então vamos para lá, Judas. E o versículo 14, antes do livro de Apocalipse. Judas, versículo 14 e 15. E eu leio assim: quanto a este, foi que também profetizou Enoque. Eu não disse para vocês que Enoque era um profeta? Quanto a este, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra eles. Meus irmãos, Enoque foi um profeta. E por que Enoque foi um profeta? Porque ele teve revelações especiais de Deus. Na época de Enoque, ele via pessoas que temiam a Deus e que morriam. Ele via pessoas que não temiam a Deus e que morriam. E na mente de Enoque apareceu uma dúvida: se aqueles que são fiéis morrem, aqueles que são infiéis também morrem? Qual é o segredo? Qual é a diferença?
E diante desse questionamento, no coração de Enoque, ele recebeu a revelação especial de Deus. Foi revelado para Enoque que aconteceria o dilúvio. Foi revelado para Enoque todo o plano da salvação, de redenção. Ele viu o sacrifício de Jesus. Ele viu a morte de Jesus. Ele viu a ressurreição de Jesus. Ele viu o momento em que Jesus vai voltar. Ele viu o momento em que a cidade santa desce do céu e que os ímpios serão destruídos. Enoque viu, por revelação especial, essas coisas que nós entendemos pela palavra de Deus hoje. E Enoque pregava essas coisas para as pessoas que ele estava diante dele. Ele era um pregador, um homem de Deus que anunciava coisas que aconteceriam, e ele vivia essa mensagem. E eu pergunto para você, por que Enoque andou com Deus, queridos? Qual foi o motivo? O que impulsionou? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Enoque bebeu de uma fonte chamada poder profético, profecia, Bíblia Sagrada, conhecimento. A igreja adventista não é uma igreja como várias igrejas que nós temos aí. E boas igrejas, com cunho social, que ajuda as pessoas, que tem a sua missão. Mas a igreja adventista, ela é uma igreja profética. E o povo que se encontra aqui é um povo que deve viver à luz da profecia, guiado pela profecia, porque Jesus vai voltar. Essa é a nossa mensagem. Nós precisamos voltar a ser o povo da profecia. E nós estamos esquecendo isso. Nós estamos perdendo uma geração. Nós estamos perdendo uma geração. Porque está faltando para essa geração conhecimento profético. E nós estamos querendo criar show para essa geração. Enoque andou com Deus. Era um ministério de contemplação. Um ministério forte em favor do outro. E eu quero convidar você para o último verso. E eu termino aí. Apocalipse capítulo 14, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Irmãos, quem são aqueles que foram comprados da terra? Esses são aqueles que serão salvos. Esses é o povo de Deus que vive nos últimos dias. Quando eu li esse texto, eu perguntei, quem são esses comprados? E no mesmo capítulo, que Ellen White descreve a vida de Enoque, ela diz assim: o caráter piedoso deste profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. E ela cita Apocalipse capítulo 14, versículo 3. Conseguiram entender a mensagem? Nós temos um povo que vai ser comprado da terra. Quem são esse povo que vai ser comprado?
que são os filhos de Deus, que estarão vivos, aqueles que têm o caráter piedoso deste homem chamado Enoque. A maior necessidade, queridos, neste mundo, é de vivermos e apresentarmos o caráter de Cristo ao mundo. Mas para isso, queridos, nós precisamos aprender a andar com Deus. E esse andar com Deus é algo que não acontece na nossa vida de maneira rápida. É uma jornada, é uma caminhada. E quando eu olho para Enoque, eu digo assim, quanta coisa eu tenho que aprender nessa caminhada. Quanta coisa eu tenho que mudar nessa caminhada. Eu faço o apelo a você, para que você chegue em casa hoje à tarde, procure o livro Patriarcas e Profetas e leia o capítulo que fale a respeito de Enoque. Aos jovens que estão me ouvindo, adolescentes, pegue a versão desse livro e abra e leia. E você ficará encantado com a história deste homem que andou com Deus. E ela está aí para nos ensinar, porque nós também, assim como Enoque, fomos comprados da terra por um sangue precioso de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.